Vocês vão me perdoar, mas está muito quente hoje aqui em cima. Quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia, ou acompanhe aí na projeção, no livro dos Salmos, no capítulo 77. Livro dos Salmos, no capítulo 77. Como são 20 versículos, eu quero convidar que a gente possa ler de forma alternada. Eu vou ler o primeiro verso, e os irmãos farão o verso seguinte, até que possamos completar toda essa leitura. Elevo a minha alma, elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pegar os olhos, tão perturbado sou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito estuda. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente de sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isso é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Considera também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Limpa as águas, ó Deus, as águas te viram querer, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O rio mar, o teu trovão, ecoou na beleza. Os relâmpagos admiraram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como guerreiro, pelas mãos de Moisés e de Arão. Ó Senhor, eis a tua palavra, que aberta está e lida também pelo teu povo. E queremos pedir que esse Espírito que clamamos durante o tempo do nosso louvor, da adoração, clamamos que ele viesse nos encher, que nos capacite a entender também a tua palavra, e desta maneira possamos ser edificados por ti, e não apenas na nossa mente por belas palavras ou por coisas que venham não somente do Senhor. Fala ao nosso coração, eu te clamo em nome de Jesus. Amém. Permitindo-nos ser consolados. Eu não sei você, mas pelo menos comigo e muitas pessoas com quem eu converso, normalmente em alguns momentos específicos da vida fazem algumas avaliações da vida, alguns balanços. Fazemos isso normalmente no ano novo, né? Na virada do ano, a gente pensa um pouquinho no que passou e fazemos um balanço para ver o que aconteceu e pensamos no futuro. Mas também isso acontece quando nós estamos completando mais um ano de vida. Alguns até essa semana aí, né? E a gente reavalia. E a gente olha para trás e vê tudo que passou. Mas isso também, uma reavaliação acontece quando a gente passa por momentos difíceis. Quando a gente se vê em situações que a gente começa a olhar para trás. E assim acontece nas viradas de ano, assim acontece, a gente começa a olhar para trás e nos lembrarmos daqueles velhos bons tempos. Você olhar pela manhã, o reverendo Juarez falou um pouco sobre isso no Salmo de número 41, e hoje, agora à noite, para o Salmo 47, mas muitas vezes nós olhamos o presente e começamos a olhar para o passado, e aquilo nos enche de um saudosismo tão grande.
Talvez o momento que você esteja vivendo não está mais trabalhando, né? Então, você era de repente um executivo de negócio aí no topo de tudo, envolvido com muita coisa. Ou então, né, você já foi o momento em que tinha filhos pequenos que enchiam a casa e correndo para lá e para cá, e dá comida, e dá banho, e leva para a escola. Ou talvez, né, a sua saudade dos bons tempos seja quando você tinha aí uns 20, 30, 40, 50 anos mais novo, né? Onde a beleza estava toda, que você não estava meio lento, né, para tudo que faz, tinha um pouco mais de ânimo para tudo, e todo mundo queria estar perto de você, né? Alguém já passou por alguma coisa, por pensar em algumas coisas assim? Se identifica com isso? Só a Sandra? Não, creio que todos aqui de alguma maneira. Mas meus amados, eu me lembro de algumas coisas, de alguns bons velhos momentos, Eu me lembro da pacata Itatinga, onde eu cresci, em um tempo em que praticamente a televisão era no começo, a diversão nossa era ir para a igreja. Aquela moçada de 15, 20 jovens que não esperava, queria chegar o final de semana para poder estar todo mundo junto. Quando era dia dos pais ou dia das mães, era uma festa, porque era o tempo de fazer as serenatas da madrugada. E aí era um bom jeito dos pais deixar os adolescentes ficar na rua, né? E nós éramos como irmãos. Eu digo para você que quase não deu nem casamento com o povo da igreja, porque se davam tão bem como irmãos, que acabam não se vendo de uma outra maneira. Era muito gostoso lembrar dos acampamentos, os acampamentos que não eram em nenhum spa ou nenhum hotel de luxo, não, era nas escolas. Você levava o seu colchãozinho enrolado, você deitava à noite sabendo que ia acordar com pasta de dente no cabelo no dia seguinte, quando não era dentro do sapato, e todo mundo ia. Era o pai que levava? Não, ia de trem. Pegava o trem na linha férrea e ia, né? Pegando desde Botucatu e vai indo pela linha Sorocabana até o final. Mas eu me lembro também de outros bons tempos, talvez o tempo de faculdade, quando eu fui para uma cidade maior, em que conheci outras pessoas, em que eu pude desfrutar de outros conhecimentos que não tinha. Também dos bons tempos, quando a gente tinha as meninas pequenas, né, amor? Ainda tudo debaixo da nossa, é a mulher que tem saia, está mais debaixo da nossa saia, né? Todo mundo junto ali, mesmo com as noites mal dormidas, mas a alegria de ter todo mundo ali perto, e essas coisas trazem saudade. Você também tem algumas coisas como essas? Que dá assim, uma vontade assim de respirar e tudo? Meu irmão, eu creio que essas coisas são boas de se lembrar. E mais ou menos é aquilo que o salmista ele segue, ele começa a se lembrar de algumas coisas importantes. Mas muitas vezes essas coisas que foram tão boas no passado, eu muitas vezes acho boa porque o momento que eu estou vivendo não parece ser tão bom. Eu não consigo achar coisas que possam fazer do tempo em que eu estou vivendo um bom momento, para que lá no futuro, quando eu olhar para o passado, seja também um bom momento. E muitas vezes essa época chega quando aquele homem de negócios, que estava tanto no poder, fazendo tanta coisa, de repente ele está aposentado. Aposentado é bom, não é? Para quem conseguiu aposentar. Mas de repente, começa aquele negócio que parece que perde muitas vezes o senso do propósito. Parece que tem que arrumar alguma coisa para encher, e diga-se de passagem, meu irmão, arrume o que fazer, porque muitas vezes aposentou, acaba morrendo, porque parece que o que mantinha vivo era a correria. Então, nós temos que encontrar coisas que vão nos encher. Eu sei que o ninho vazio, a tranquilidade é boa, né? Para aqueles que os filhos, mas de repente também a tranquilidade demais enjoa, né? E dá saudade, né, de ter a casa cheia. E quantas vezes a saudade traz muito peso no coração, quando a gente olha para o passado e vê que não tinha aquelas dores nas costas, a perna já não doía quando você ia correr um pouquinho mais, as mãos já não tremiam tanto quando você vai cozinhar alguma coisa, e por aí vai. Mas talvez você não seja aquele que está numa especificação de olhar para o passado e ter um bom momento com o qual você queria que restaurasse, mas é que para você não chegou o bom momento ainda. Você fez faculdade na pandemia, então a época de faculdade não foi o seu melhor momento. Ou então você se casou, não tinha programado o filho, de repente o filho veio num momento inesperado, ou você descobriu que aquele apartamento, aquela casa que você vai comprar, você vai terminar de pagar quando você tiver 88 anos de idade, né? Para fazer as prestações que tem condição, e de repente você está aí com o coração
né, aguardando bons momentos. Então tem aqueles que olham para o passado e falam, ai, puxa vida, até uma suspirada se lembrando do passado. E aqueles que estão suspirando pelo futuro, com algo que ainda desejam lá na frente. Mas, meu irmão, eu quero que você se lembre, né? Os bons anos podem estar no passado ou podem chegar, mas eles têm poder de fazer com que nós vivamos uma vida abençoada ou não. Aquilo que está na nossa mente e no nosso coração nos faz enxergar a realidade de formas diferentes. Por isso é que em alguns momentos da vida, e justamente esse salmo fala, provavelmente de um momento de tristeza desse que escreveu, mas ele precisava ser consolado, ele queria algo de Deus, que Deus mudasse alguma coisa na sua história. E é por isso que eu queria que a gente tentasse se permitir ser consolados por Deus nessa noite. Você deseja o consolo de Deus para a sua vida? Amém? Para que Deus não nos permita a gente não viver o presente. Há muitos que vivem só o passado, ou alguns que estão só olhando para o futuro, e se esquecem que o passado é feito pelo presente, e o futuro depende desse presente que nós vivemos. Mas o que isso pode nos ensinar? O que nós podemos aprender nesse salmo? A primeira coisa é que nós podemos revisitar o nosso passado com um olhar angustiado e continuarmos sofrendo. Há muitos que não olham para trás e conseguem ver coisas boas em tudo que não sejam bom, mas ele olha para trás e acha que tudo que era bom estava lá atrás. Meu amado, por mais que você possa tentar entender, a gente não consegue, porque em português não dá para a gente sentir isso. Os salmos, na verdade, são poesias que eram cantadas, que não tinham apenas rima. E quando a gente vai ver esse salmo, ele tem uma composição. Praticamente, se você for ver, todas os parágrafos desses salmos é composto por frases. Quase todo, são 2 frases que tem. Só que tem um versículo, que é o versículo 3, que muda a estrutura. Quando eu estava estudando sobre isso, eu comecei a ver um pouquinho sobre literatura. E eu fui perceber que, na verdade, a gente acha que poesia é só aquele negócio que rima no final, né? Termina do e os grandes poetas, e vai lá, Shakespeare e tantos outros, eles não apenas trazem rima, mas as sílabas que eles vão colocando na frase, sílabas tônicas que dá o andamento, quando você vai ler aquilo, para cadenciar. E justamente o Shakespeare, né, que ele usa um tal de pantômetro iâmbico, não me pergunte o que é, que o nome já é complicado. Mas vale a pena você ver, porque eu nunca tinha visto sobre isso. Quem mexe com literatura aí, com certeza vai saber o que significa. Mas ele estava escrevendo o poema e de repente ele fazia uma mudança na estrutura daquela frase, ou a mudança das tônicas, e era para chamar atenção sobre algo que ele queria mostrar. E é justamente o que o salmista faz aqui. Ele, no versículo 3, ele quebra isso. Ele diz assim: no dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. E diz assim: a minha alma recusa-se consolar-se. Estava indo bem. Ele estava fazendo tudo que alguém faz quando está com um problema. O que ele fez? Ele levou a voz ao Senhor. Provavelmente ele chorou. No dia da angústia, ele procurou o Senhor, ele ergueu as mãos durante a noite e não se cansou, mas ele fez tudo isso e não deu resultado. Talvez até a situação dele tenha piorado um pouquinho mais. E aí ele é bem sincero e fala assim: olha, a minha alma recusa-se a consolar-se. E uma outra tradução diz assim: a minha alma recusa-se em receber consolo, a minha alma recusa-se em poder desfrutar daquilo que pode acontecer. E esse não é o primeiro salmista que usa isso. Se você for olhar a história de Jacó, logo depois que ele perde, quer dizer, ele achava que havia perdido José, né? Que aqueles irmãos abençoados, realmente abençoados, porque sem ele saber, sendo maus, foram um instrumento de Deus. Mas quando eles voltam com a notícia dizendo que José supostamente havia sido devorado por um animal,
Se você for ver lá em Gênesis capítulo 37 e 35, não precisa abrir, mas diz o seguinte, que por mais que as pessoas e os filhos quisessem de alguma maneira consolar Jacó, mas diz o texto que ele não se deixava consolar, ele se recusava a ser consolado. Sabe quando parece que, na estrutura que a gente está, há momentos da nossa vida que a gente não quer consolar, a gente quer que Deus mude a situação. A gente não quer só que Deus traga, a gente quer que mude. E é o que estava acontecendo com esse salmista. E se você for ver, o salmo é dividido em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 10, dos 11 até o 20. Nesses primeiros 10 versículos, parece que ele está como se estivesse revisitando a história. Ele começa a olhar para o passado e começa a ver tudo aquilo que Deus havia prometido. E olha o que diz, não precisa abrir que eu vou ler para você. Êxodo, capítulo 36, 34, a partir do verso 6, diz assim, a respeito de um encontro de Moisés, quando ele recebe as segundas tábuas da lei, diz assim, e passando o Senhor por diante dele, de Moisés, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ele estava, e quando você olha aqui para o versículo 8 e 9 desse salmo, olha o que diz, cessou-se perpetuamente a tua graça, caducou a tua promessa para todas as gerações, esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Sabe o que o salmista estava fazendo? Ele estava olhando para trás naquilo tudo que se dizia sobre Deus, e de repente ele olha agora, nesse momento que ele escreve, ele olha para a situação dele, ele vê o que ele está passando, e ele fala o seguinte, Deus, o Senhor não é mais o mesmo? Hoje pela manhã, a tônica do sermão do reverendo Juarez e do salmista era perguntar assim, Deus, aonde tu estás? Eu estou passando por uma dificuldade, aonde o Senhor está? Já a tônica desse salmo é o seguinte, o Senhor não é mais o mesmo? Se o Senhor disse que era um Deus misericordioso, paciencioso, aquele Deus que abençoa de geração em geração, eu não estou vendo isso. Aonde que estão as tuas promessas? Aonde que estão aquilo que o Senhor tem para a minha vida e que eu não estou vivendo? E por incrível que pareça, você imagina só se nós colocássemos no culto de hoje para cantar esse salmo? É um salmo. O salmo faz parte de um inário. É um inário que era cantado nos momentos litúrgicos do povo de Israel. Imagine só a gente levantar assim, Senhor, o Senhor esqueceu de mim, ai Senhor, o Senhor não é mais o mesmo. Alguém aqui ia achar que era uma música crente? Falar, mas esse povo, né? Mas por incrível que pareça, o Senhor permitiu que isso estivesse aqui registrado. O Senhor permitiu que aqui fosse colocado, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele deseja de alguma maneira mostrar que nós podemos derramar o nosso coração diante dEle. Que quando eu tenho um sentimento, Ele conhece exatamente o que eu sinto, e justamente esse salmo, que começa, mostrando que ele estava passando por um momento de angústia, mas não diz se a angústia era porque ele estava deprimido, porque ele estava fisicamente doente, ou porque se ele tinha um problema econômico, não fala, ele é vago, e até um dos comentaristas diz assim, este é vago porque cada um de nós pode inserir o seu problema. Cada um de nós pode ter um momento da vida em que vai chegar diante do Senhor e falar assim, Deus, aonde estão as tuas promessas? Deus, eu orei tanto para que o Senhor colocasse a tua mão sobre aquela situação do meu filho, e até agora eu não vi resultado. Senhor, eu clamei pela vida do meu esposo, Senhor, eu clamei. Quem já orou bastante e não viu resposta? Sendo bem sincero, teve coisa que você orou e não foi respondido? Meu irmão, essa é a realidade da nossa vida. Eu sei que a gente pode ter uma grande discussão aqui a respeito da resposta de Deus. Que a gente fala que Deus, Ele pode falar, dar um sim, um não e um espere. Normalmente diz, né? E muitas vezes o Senhor nos manda esperar. Mas o nosso coração não está querendo nem um não e nem um espere. Nós estamos querendo uma resposta. E é por isso que há coisas que a gente não tem como explicar.
Sabe aquela pessoa que enfrenta uma enfermidade? Gente, ele fez tudo certinho na vida dele, nunca bebeu, nunca fumou, fez esporte, só comeu comidinha light, nem aquela gordurinha da picanha comia. E de repente ele está com uma enfermidade que é aquele que desregrado que está. Ou então, você olha, eu fiz tudo para criar bem o meu filho, li todos os livros sobre paternidade. E ainda assim, hoje, eu não tenho um relacionamento bom com meu filho. São coisas que não estão dentro do script daquilo que a gente imagina que pode ser. Mas eu queria que você se lembrasse disso. Que você se lembrasse que, em alguns momentos, você pode não ver que Deus está trabalhando. E talvez seja essa a nossa grande dificuldade. E mesmo quando você não está vendo Deus trabalhar, sabe qual que é o desafio? É eu procurar caminhar a cada dia com sinceridade diante dEle. Tem outro lugar que a gente possa recorrer? Tem alguma outra pessoa a quem nós podemos recorrer? Por isso, meu irmão, quando o seu coração estiver apertado, não é pecado nenhum você se ajoelhar diante do Senhor e colocar tudo aquilo que vai no seu coração. O Salmo 77 é como se dissesse assim: Deus se esqueceu de me amar. Parece que as promessas intermináveis de Deus terminaram. Parece que o amor inabalável de Deus não dura para sempre. E não há problema da gente admitir isso. O salmista é tão sincero que ele reconhece que ele não quer deixar sua alma ser consolada. Meu irmão, você já percebeu que talvez em alguns momentos parece que acontece isso? Ele orou pedindo para Deus consolar a alma dele, mas ao mesmo tempo ele diz o seguinte: eu não quero me deixar consolar. Parece que tem momentos da vida que a gente quer sofrer. E algumas vezes nós nos auto-sabotamos. Sabe como a gente se auto-sabota? Olhando para o passado, olhando para o presente. Mas eu creio que a gente entender que nós vivemos como todo ser humano vive, com todas as suas dores, faz parte da nossa história. E se Deus é aquele que permitiu que um salmo desse estivesse aqui registrado, é para dizer a mim e a você: eu conheço o seu coração. Não adianta você maquiar suas orações. Não adianta você chegar: ó Senhor, Deus de bênção e Deus de bondade, mas dentro do coração, o seu coração está quebrado. Dentro do seu coração você está duvidando muitas vezes. E a melhor coisa, sabe o que ia fazer? Falei assim: Senhor, olha, no dia de hoje parece que eu não estou enxergando nada. Eu não consigo, meu coração não consegue nem crer, eu não estou conseguindo ver. Mas a única coisa que eu posso fazer é me derramar diante dos teus pés. Mas eu posso também de uma outra maneira revisitar o meu passado com um olhar esperançoso e experimentar o quê? Mais esperança. E se você for ver aqui nesse salmo, é muito interessante, é que os versos 11 e 12 parece que é como se fosse uma dobradiça nesse salmo, de uma viravolta, de uma mudança. O versículo 11 diz assim: recordo dos feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade, considero também as tuas obras todas e cogito os teus prodígios. O que eu estou querendo dizer aqui, meu irmão? Se você ler do versículo 1 até o versículo 9, era somente assim: eu clamo em alta voz, quando eu considero Deus, eu gemo, eu penso nos tempos de antigamente, eu disse para o Senhor, eu. Do versículo 11 em diante, ele vai começar a olhar para os feitos de Deus. Ele tira o seu olhar da circunstância do que ele vivia, do olhar nele mesmo. Ele tira os olhos daquilo que o fazia ir para baixo, e ele começa a olhar para o passado, não com saudade do que havia acontecido, mas ele começa a olhar para o passado, revisitando com um olhar de esperança, vendo a mão poderosa de Deus em todos os seus dias. É como se fosse o seguinte: se olhar para aquelas fotos, eu não tenho Face, não sei como que funciona, mas sabe aquela foto de saudade que tem uns programinha que manda para você uma foto de 5 anos atrás, você fala assim: ai meu Deus, que tempo bom. Não, era olhar de um jeito diferente, é olhar falando assim: puxa vida, olha o que Deus fez e eu estou aqui.
E aí ele começa a mostrar, falando sobre o teu caminho, falando sobre tu és o Deus de maravilhas, o teu braço. Ele mudou. Por que ele mudou? Porque ele procurou começar a ver mais do que circunstâncias, mas olhar o caráter daquele que era o seu Deus. Muitas vezes nós encaramos as coisas e definimos alguém por aquilo que ele faz. Mas a verdade, o nosso Deus, ele é definido pelo seu caráter, por aquilo que ele é. Eu costumo dizer, e é uma realidade bíblica, Jesus Cristo, quando ele passou sobre a face da terra, ele curou todos os enfermos da sua época. Sim ou não? Naquele tanque lá, onde tinha um que estava lá, quantos anos mesmo? 30 e... Ele curou, diz, quantos estavam ali esperando? Jesus não veio para o mundo para fazer uma cruzada de cura e libertação. Ele veio, na verdade, para mostrar o caráter de um Deus amoroso, de um Deus que larga tudo, de um Deus que dá o seu melhor, para mostrar o quanto Ele nos ama. E o maior objetivo de Deus não é resolver todos os seus e todos os meus problemas. Mas uma coisa, eu preciso olhar para esse Deus, e olhar e revisitar a história, entendendo o seguinte, que quando eu não consigo ver Deus trabalhando, eu posso olhar para o passado e ver que o mesmo Deus que atuou no passado, é o Deus que está presente, caminhando do meu lado, é o Deus que nunca me abandona, é o Deus que, se for preciso, Ele me carrega no colo naquele momento de maior dor, aquele Deus que me acolhe quando eu estou com dúvida, quando o meu coração se derrama, quando eu não sei o que dizer, quando eu não tenho nada o que cantar e adorar. E ainda assim é aquele que nos toma nos braços e diz, você é meu filho, independente do que você tenha feito, eu te amei. Eu estava lendo, um dos pastores que fala sobre esse texto, era um pastor filho de pastor. O interessante é que ele fala assim, olha, eu vou contar uma ilustração para vocês agora, e ser filho de pastor tem os seus benefícios, e um deles é que a gente vive sendo ilustração, dos sermões. E tá lá as minhas filhas para dizer assim, para fazer assim com a cabeça, E ele falou assim, mas agora eu vou mudar, porque o meu pai está aqui nesse auditório. Então hoje eu quero dar um exemplo do meu pai. E ele contou a história dele, que o pai dele ficou viúvo muito cedo. E ele cuidou, dele, dos irmãos dele, com muito carinho, com muito afinco, se desdobrando, e ao mesmo tempo como pastor da igreja, e ele fazia muitas coisas, mas tinha um dom que o meu pai não tinha, que era o dom da pontualidade. Fala assim, meu pai, era para conseguir chegar num horário, ele descreve assim, que teve um dia que o pai dele conseguiu fazer, mas o pai dele sempre chegava, mas que um dia o pai dele conseguiu fazer a proeza de ir de um lugar para a igreja, no que demorava 15 minutos, ele levou 6 minutos para chegar. Então você imagina? E ele diz o seguinte, que um belo de um dia, ele estava ali no seu colégio, ele foi escalado para um jogo de beisebol, e disse que não era uma coisa muito comum, ele conseguir jogar, disse que num período de um ano, se conseguisse jogar 3 vezes, era muito, e ele estava no meio da partida, e logo no começo ele pegou o taco e conseguiu rebater, e de repente ele olhou para a arquibancada, para o lugar onde sempre o pai ficava, e o pai não estava lá. E aí ele fala assim, mas o que aconteceu? Será que o meu pai se atrasou? Será que o meu pai se esqueceu? Será que o meu pai não vai aparecer? Será que surgiu alguma coisa mais importante do que estar aqui? Mas ele fala que no mesmo momento, que no coração dele veio uma lembrança, ele falou assim, não, meu pai é aquele que teve um dia que ele viajou 1 hora para assistir um jogo de uma criança. O meu pai é aquele que, quando eu esqueci a bolsa no carro, ele me levou para a escola, eu esqueci a bolsa, ele chegou uma distância enorme em casa, quando eu falei, o meu pai voltou para trazer a minha lancheira, a minha bolsa de volta. O meu pai é aquele que, em tantos momentos da vida, ele demonstrou que sempre esteve presente. O meu pai é do tipo que aparece. E aí diz que no beisebol, eu não sei jogar beisebol, lógico, tem outras coisas também, mas tudo bem. Depois que rebate a primeira bola, você tem que sair correndo nas bases, e ele fala assim que ele correu a toda a sua força, porque ele tinha certeza que quando ele acabasse, quando ele olhasse de volta,
o pai dele já estaria lá. E aí esse pastor fala assim, olha, esse é o sentimento que se tem, que o salmista nos chama. Meu irmão, você não está conseguindo ver Deus mudar a realidade da sua vida hoje? Revisite o seu passado e veja o quanto Deus já fez na sua vida. Olhe para trás e perceba que aqueles momentos mais cruciais e talvez uma das nossas maiores descobertas, quando chegarmos na eternidade, é aquilo que tanto muitas vezes reclamamos que não conseguimos ver a mão de Deus na nossa vida, e nós vamos descobrir quanto Ele tinha nos abençoado a cada dia. A cada dia. Aquelas coisas que julgávamos que foi conquista nossa, foi Ele que colocou o dedo dele para que aquilo viesse a acontecer. E é interessante porque ele usa aqui, para esse texto, justamente nos últimos versículos aqui, um momento muito importante do povo de Israel. Olha o que ele fala no versículo 19: pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas tuas grandes águas, não se descobrem os teus vestígios. Ele vai falar no final: o teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. O que você se lembra quando fala de água, quando fala de caminho? E quando você fala de Moisés e Arão? Mar Vermelho. E aquele caminho que Deus abriu. Então é como se o salmista fizesse o seguinte: olha, eu estou aqui com um problema, não estou conseguindo ver Deus agir hoje, mas é o seguinte, eu vou olhar para trás, eu vou me lembrar daquele mar vermelho, quando Deus abriu um caminho para que o povo por ali passasse. Qual que é o seu mar vermelho? Qual que é aquele momento da história que você pode dizer o seguinte: olha, eu posso dizer que o Senhor foi aquele que fez isso na minha vida, que colocou cura, restauração, que abriu aquela porta, ou que me sustentou quando eu estava prestes a cair. É quando você olha para o passado e vê tudo isso. E talvez você diga assim: eu não consigo enxergar. Diz assim que nós temos um grande mar vermelho, um grande ponto maior do que todos, que é olharmos para a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso, né, nas suas cartas, quer seja aos Filipenses, mas também ele vai, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte, que nós devemos andar como? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Quando você olhar para o problema que está diante de você, se lembre de uma coisa: o Deus que um dia mandou o próprio Filho para morrer na cruz por mim e por você. Esse é o caráter de Deus, esse é o Deus a quem você serve. Você pode não conseguir com o teu olhar humano perceber onde e como Ele está atuando, mas você pode crer no caráter de Deus, como o exemplo daquele filho que sabia que o pai estaria ali. É a certeza de que Deus também está conosco em todo momento da nossa vida. Em Romanos, Paulo diz, capítulo 8, verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará também com ele graciosamente todas as coisas? Se Cristo foi dado por amor de mim e de você, você acha que uma coisa pequena no dia a dia seja pequena para que você possa achar que Deus te ama menos? Não deixe que as pequenas coisas não alcançadas tirem o brilho de tudo quanto Deus já fez. Eu me lembro que, quando eu comecei a dirigir, mesmo depois de casado, né, eu tinha uma dificuldade, eu ia, sem problema, mas eu tinha uma dificuldade de dirigir à noite, mas especialmente por causa das luzes. E na região de São Paulo ali é muito estrada de mão dupla, né? E além disso, com muita curva. Quem é que começou a dirigir e você fica olhando para o farol do caminhão? Como que acontece? Você está dirigindo, você olha para uma curva, você vê a luz, parece que a luz vem aonde? Parece que está vindo direto para você, porque você não tem noção. Com a luz dos seus olhos, você não consegue enxergar curva, você não consegue ver o que tem à frente, até que eu aprendi que o meu olhar para desviar do caminhão não era olhar para o caminhão, mas olhar para as marcas que tinham na pista. Eu tinha que olhar para aquela marcação que tinha, aquelas faixas que tem.
E enquanto eu colocasse o meu olhar naquela faixa, eu sabia que eu seguindo ali, eu poderia trafegar em segurança, porque o caminhão ia estar, ele poderia até errar, né? Mas eu estaria seguro de que eu estava andando no lugar certo. O meu olhar não podia estar no caminhão e no seu farol, ou seja, no problema, mas os olhos voltados para aquelas listas, né? Por isso, meu irmão, eu creio que as marcas da pista da nossa vida é a cruz de Cristo. Se você começa a perder, lembre-se disso. Se você duvidar de alguma coisa de Deus, lembre-se disso. E por isso, esses dois salmos que se dividem, no olhar para o passado e falar assim, puxa, né? Era tudo tão bom, e reclamar que Deus não está agindo hoje. Mas também você pode olhar para o passado e falar assim, não, Deus é fiel. E o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. Aí nós podemos aprender alguma coisa. Aprenda a lamentar, mas lamentar para Deus, não para os outros. Aprenda a colocar o que vai no seu coração, o que te aflige diante de Deus, porque quando você coloca diante dele, você não sai do mesmo jeito. O lamento feito para a pessoa certa, sai de lá não mais como lamento, porque quando você se coloca diante daquele que tem poder, o seu lamento se torna numa oração, e a sua oração se torna um momento de transformação. A gente não sabe o que foi feito na vida desse salmista, o porquê ele mudou a sua visão, mas nós sabemos que é porque ele estava diante de Deus. Se é o Espírito que moveu o coração dele para tirar o olhar só das circunstâncias e colocar o olhar no passado, no caráter de Deus, a gente não sabe. Mas quando eu coloco o meu lamento para a pessoa certa, você pode ter certeza que você não vai sair da mesma maneira. Tem alguma coisa que você precisa lamentar hoje? Meu amado, você pode até vir conversar como pastor comigo, nós podemos orar juntos, mas talvez não dê para eu atender todos, por isso você pode fazer isso em todo o tempo, porque o nosso Deus é o Deus que nos ouve. Uma segunda coisa, não deseje os velhos bons tempos, mas maravilhe-se com os velhos tempos de Deus. Não fique olhando para o passado com saudade, ai, como foi aquele tempo. Não, olhe para o passado e fala assim, não, Deus fez ser bom naquele momento, e Ele vai fazer ser bom agora, e Ele tem boas coisas preparadas para mim. Maravilhe-se nas obras de Deus, porque Deus, Ele sempre vai ter momentos dourados para a nossa vida. Quando não conseguir ver Deus trabalhando, olhe para o caráter de Deus. Vamos dizer juntos? Quando não conseguir ver Deus trabalhando, olhe para o caráter de Deus. Deus é o Deus que nunca falha, é o Deus presente, é o Deus que nos acompanha. E uma última coisa, independente das circunstâncias, tem os seus olhos onde? Fitos na cruz, ou seja, com os teus olhos voltados para Jesus. Essa é a certeza de que o nosso coração pode ser consolado. Não é aquele consolo que simplesmente vem para nos trazer uma pazinha assim de alguma... Não, é aquilo que me faz continuar a caminhar, mesmo quando tudo parece que está dando errado, mas ainda assim, eu sei nas mãos de quem eu estou, por isso meu coração se aquieta. Eu sei quem está indo à minha frente, por isso meu coração confia. Eu sei quem vai me acudir se não tiver aonde eu pisar ali à frente, porque eu sei que caminhar pela fé não é caminhar simplesmente no escuro, mas é caminhar indo para os braços daquele que é a minha real segurança. Eu não caminho às cegas, eu caminho tendo alguém que me dirige os passos, e essa pessoa é Deus. Por isso, permita-se ser consolado. Não faça como o salmista desse primeiro ponto que fala assim, eu me recuso. Não, deseje ser consolado, mas permita que Deus faça e traga esse consolo para a sua vida. Amém. Meu irmão, talvez você seja um daqueles que precisa ser visitado hoje pelo Senhor. Alguém que precisa ter o coração confortado por essa presença. Lembre-se disso. Há um processo de Deus a cada dia do nosso viver. Aquele Deus que te trouxe aqui, é o Deus que vai também te levar para uma semana. E a palavra é que Ele vai estar com você. Se o coração se entristecer, se lembre, Ele está com você. Ele não vai ficar trancado neste lugar, mas Ele acompanha os seus filhos. E se porventura, talvez o inimigo lance dúvida,
leva isso para os pés do Senhor, porque Ele pode destruir. Se é o teu coração que se encheu de amargura, o melhor lugar é aos pés da cruz. Mas lembre-se desse Deus, não apenas o Deus que não te desamparou, mas é o Deus que tem o meu e o seu nome escrito no livro da vida, e isso antes da fundação do mundo. É o Deus que sabe exatamente o dia que nós iremos nos encontrar com Ele. É o Deus que já tem nos braços tantos que foram servos fiéis a Ele, e que a promessa é que haverá um grande reencontro, num culto muito diferente desse. Porque nesse nós tateamos o adorar a Deus, o falar com Ele. Mas quando chegarmos lá, nós nos veremos como somos, aí não vai precisar ninguém convencer de como éramos pecadores, mas também nós o veremos como Ele é. E aí não vai haver outra coisa a não ser o que João fez, que ele caiu por terra, diante de toda a glória do Senhor. E é o Deus que nos acompanha, e é o Deus que deseja consolar o nosso coração. E é por isso que eu quero orar por você. Eu não vou convidar para que você venha à frente, mas eu queria que você colocasse o seu coração. Se você é um que tem esse desejo que Deus traga esse consolo, levante, nós vamos fechar os olhos, levante uma das mãos, que eu quero orar especialmente pela sua vida, colocando o seu coração a Deus. Eu quero colocar a vida dos teus servos diante do teu altar. Pai amado, eu incluo a minha vida também, pedindo a Deus que o Senhor estenda a tua mão poderosa, Pai, trazendo aquilo que o coração humano não pode fazer. Às vezes nós queremos, com tudo aquilo que aprendemos, criar subsídios para que possamos viver de uma forma equilibrada, mas o melhor lugar é aos teus pés, aonde nós podemos não ser o que não somos, mas nós podemos tirar todas aquelas roupas, aqueles trajes velhos, imundos, e nos despirmos diante do Senhor, e assim recebemos do Senhor o que realmente precisamos, que é cura. Amado, põe a tua mão naquilo que cada um dos teus servos necessitam, e que acima de tudo, ó Deus, que eles percebam que o Senhor é o Deus que está presente, porque tu és um Deus presente, e que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, que as ternas e infinitas consolações do Espírito repouse sobre vós, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém.